Olá, gente! Dando início a mais um podcast de neonatologia em pequenos animais, da Instituição Federal da Paraíba, IFPB. Me chamo Jamiliana, aluna do 7º período e curso Medicina Veterinária. Esse podcast é sob orientação da professora Ana Lucélia de Araújo. E hoje o nosso tema discutido será a semiologia dos recém-nascidos. Para início de conversa, precisamos ter em mente sobre o período crítico. É a fase inicial, logo quando a gestante dá à luz ao neonato. As primeiras 24 horas é muito importante, pois é nesta fase que tudo pode acontecer de errado, levando à morte desse neném. Os cuidados iniciais e acompanhamento da gestante no momento do parto é de extrema importância. Esses cuidados se prolongará até o desmame. A avaliação durante a primeira semana é primordial para a sobrevivência dos filhotes. E é importante que o clínico siga todos os passos semiológicos para a averiguação da saúde do neonato. A anamnese é de bastante importância. O clínico deve saber o histórico da matriz para ter em mente sobre o desenvolvimento da gestação, se esta influenciou de alguma forma no feto e, por fim, no neonato. É importante que recolha algumas informações, como raça, idade e tamanho dos neonatos. A saúde dos progenitores influencia não somente na fertilidade e fecundidade, como também na gestação, lactação e bem-estar dos neonatos. Como aspecto reprodutivo, a fêmea, mãe de primeira viagem, primíparas, podem apresentar dificuldades durante o parto, devido à sua inexperiência, nervosismo, e isso pode acarretar a morte dos neonatos. A mãe pode não conseguir vir a ter os filhotes de forma natural. Históricos de aborto, distocia, agalactia, mastite, malformação, canibalismo aumentam os riscos de complicações nas gestações subsequentes. E o conhecimento a respeito de tratamentos anteriores para o cruzamento indesejável é fundamental. É dever do clínico orientar o seu tutor em relação a esse assunto, pois pode influenciar a viabilidade e a saúde do neonato. Como aspecto geral, é preciso abordar informações pertinentes à gestação. Por se tratar de uma fase de fator determinante para a saúde do neonato, a nutrição da gestante consiste no fornecimento de dieta, uma dieta equilibrada e que seja de boa qualidade, uma dieta com uma boa ração, e que no final do terço da gestação seja trocada para uma ração adequada, ração de filhotes, por exemplo. O intuito aqui é eliminar ou minimizar as necessidades de suplementações subsequentes, sejam elas minerais, proteicos, carboidratos. Quanto ao uso de fármaco, o clínico ele deve avaliar bem o quadro do paciente. Cuidado e cautela é a chave, pois alguns fármacos causam os efeitos teratogênicos, sobretudo nos primeiros 20 dias de gestação. Sempre é bom rever o paciente, avaliar o seu quadro antes de administrar qualquer classe de fármaco. A vacinação é necessário obter os detalhes sobre o histórico vacinal prévio, informações detalhadas sobre vermifugação durante a gestação indicam o grau de parasitismo. Alguns endoparasitas chegam à circulação fetal, através da placenta ou por transmissão transplacentária ou galactogênica, representando uma importante causa de morte neonatal a partir da 2ª semana de idade. As informações sobre a vacinação e vermifugação materna devem ser sempre questionadas, pois não são raras as perdas neonatais por infecção por verminose. No momento do parto, é importante avaliar a localidade, temperatura e conforto para receber o neonato da melhor forma possível.
Manter um ambiente aquecido e forrado é muito importante. É preciso também fazer a limpeza diária e troca dos panos diariamente. Então, colocar o neonato sempre em locais limpos e bem forrados. Em casos de irregularidade de temperatura ambiental, que são responsáveis pela ocorrência de hipotermia ou hipertermia, além de favorecer ao aparecimento de doenças respiratórias. O ambiente é de extrema importância. Esse ambiente ele nem pode ser muito ventilado, nem pode ser muito exposto ao sol. Tem que ser minimamente com esses dois fatores. E é importante que esse ambiente seja calmo, para que não cause nem estresse da mãe e nem estresse dos filhotes. Então, manter um ambiente arejado, que pelo menos circule uma boa iluminação, que não seja de uma forma exagerada, que possa vir a afetar a qualidade de vida dos neonatos, é válido. Avaliação geral. A avaliação geral vai incluir na avaliação dos reflexos de endireitamento, procura e de sucção. As respostas neurológicas aos reflexos neonatais devem ser exploradas e avaliadas antes de manipular excessivamente o recém-nascido. A palpação do neonato apresenta alguns aspectos, como corpo firme, indicando certa tonicidade muscular, embora em gatos apresente uma menor tonicidade em comparação aos cães. O peso corporal é importante. O neonato ele deve ser pesado em balança com escala em gramas ao nascimento, 12 horas após ele nascer, e fazer essa pesagem durante os 15 dias consequentes. Então, esse neonato, por 15 dias, ele vai ser pesado para poder o clínico acompanhar o seu crescimento. O grau de hidratação do neonato pode ser avaliado a partir da umidade das mucosas ou observar a coloração da urina. Os parâmetros vitais, como pressão sistólica, frequência cardíaca e frequência respiratória, também é de extrema importância. Avaliar e tomar cuidado. Para fazer esse tipo de avaliação, é necessário que o clínico tenha equipamentos adequados, como um estetoscópio pediátrico, que possa vir a ter uma boa qualidade na sua avaliação. Então, é interessante o clínico que trabalha com neonatos, com pequenos, que tem esse estetoscópio pediátrico, porque ele tem uma capacidade maior, uma amplitude maior em ruídos, captar ruídos ou sons estranhos. Os neonatos, eles não têm um controle hipotalâmico necessário para a manutenção da temperatura corporal. Nos primeiros 30 minutos após o nascimento, sua temperatura retal cai em pouco tempo. Nas primeiras 4 semanas de vida, perdem calor rapidamente. Então, o neonato, ele deve sempre se manter aquecido. A mãe, ela já faz isso. Os panos ajudam a manter essa temperatura, manter ele aquecido. E é muito importante esse fator. Em comportamento normal, ele vai dormir aí de 80% a 90% do tempo e mamar de 10% a 20% do tempo. Então, é super normal o neonato dormir o dia inteiro. Durante o exame físico do paciente, os reflexos de sucção, endireitamento corporal, a procura também está presentes no nascimento, devem ser prontamente avaliados. O reflexo de sucção é facilmente suscitado. Pode ser avaliado ao inserir a ponta do dígito do examinador na boca do neonato, saber se ele vai succionar. Se ele estiver saudável, ele vai fazer a tentativa de succionar. Além disso, desses reflexos, esses reflexos podem estar fracos. Se o neonato não conseguir fazer a sucção, significa que ele está fraco e debilitado, Então aí o clínico já vai observar
alguma alteração. Já o reflexo de endireitamento é a capacidade do neonato voltar do decúbito external para o decúbito dorsal. Então, o clínico ele vai colocar o filhote em um decúbito anormal e ele vai retornar ao seu decúbito normal. Isso é outra forma de avaliar o nível de consciência. É importante que ele sempre fique em um ambiente de superfície macia e aquecida para fazer essas avaliações. Nunca fazer em cima de mesa, sempre estar forrado, sempre ter esse cuidado com essa temperatura. Além disso, o clínico deve usar EPIs por conta do seu cheiro, que não pode, a mãe, se ela sentir o cheiro que não seja dos seus filhotes, ela pode vir a rejeitar. O exame específico dos sistemas também é importante, vai avaliar aí sistema nervoso, nível de consciência, sistema circulatório, batimentos, pressão sistólica, sistema respiratório, frequência respiratória, sistema digestivo, ver se esse animal está se alimentando normalmente, se o seu abdômen não está abaulado, avaliar se tem abaulamento do abdômen. Sistema urinário, saber se ele está tendo reflexo de fazer urinar normalmente. A mãe normalmente ela faz esse reflexo, ela ajuda, ela estimula esse reflexo e é sempre bom, importante avaliar esses sistemas em conjunto. E considerações importantes em casos de cesariana, o clínico sempre dá suporte aos filhotes, pois a mãe ela vai estar sob efeito anestésico, então é interessante fazer todos os cuidados emergenciais que ele vai precisar naquele momento, uma equipe adequada. Fazer o aleitamento artificial, caso necessário, ou reposição de glicose, caso necessário também. E em casos de rejeição, se ele não conseguir de forma alguma mamar o colostro, é necessário recolher o soro da mãe e dar para esses filhotes e, posteriormente, fazer o aleitamento artificial. O conforto e bem-estar é de bastante importância. Um ambiente calmo, um ambiente aquecido, um ambiente limpo irá manter uma qualidade de vida melhor aí nas primeiras semanas de vida do neonato. Então era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham gostado do meu resumo sobre a semiologia. Queria abordar mais. Gostei muito de falar e eu agradeço a todos a atenção até aqui. Obrigada.